Eu sei que existem muitas pessoas que pregam, vamos preparar o ano seguinte, as metas espirituais do ano seguinte, ou então vamos encerrar um ciclo. Isso é muito bom, mas a cada ano parece uma lição repetitiva, né? Por isso que eu quero instigar você nessa manhã, a você receber essa palavra no seu coração, porque eu tenho certeza que para 2025 isso vai fazer muito, muito efeito, amém? Atos 26, a partir do versículo 12. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui em Atos 26. Existia um homem, acho que você já deve ter ouvido falar do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele foi responsável por escrever mais de 60% do Novo Testamento. Esse homem, ele era perseguidor da igreja, maltratava os cristãos, ele era um homem bravo, um homem religioso, muito religioso, mas ele era um homem muito problemático, até que um dia, ele estava indo para a cidade de Damasco, no Oriente Médio, acompanhado com outras pessoas. Ele estava indo em uma viagem para perseguir, para matar os cristãos que estavam ali na igreja congregando, só que ele não contava que no meio do caminho, uma luz apareceria, deixaria ele cego, totalmente dependente das pessoas. E ele também não contava que do meio daquela luz sairia uma voz que confrontaria ele. E agora o apóstolo Paulo, a sua vida muda ali, de Saulo agora é chamado de Paulo, e agora a vida dele muda. Ele aceita Jesus, ele vira o pregador daqueles que ele perseguia. Ele agora muda a sua vida, e agora no Atos 26 vai contar, muitos anos depois ele foi preso, ele está agora na frente do rei, no judiciário, ele está sendo interrogado, e ele está fazendo a defesa dele. Esse é o capítulo 26, o apóstolo Paulo, ele está fazendo a sua defesa, com todos os acusadores, com o rei, e agora ele vai começar a contar essa história. Vamos lá? Atos 26, 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe do sacerdote. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhante ao meu redor e ao redor do que iam comigo. Versículo 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará mais dor. Olha como eu disse para você, né? Uma luz foi tão forte que cegou, e do meio dessa luz uma voz saía. E essa voz era de Jesus falando: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quanto mais você resistir, mais dor você vai ter. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o enviei, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé em mim. Hoje eu quero falar nessa manhã sobre os 3 tempos de Jesus em nossa vida. Repita comigo: os 3 tempos de Jesus em nossa vida. Então, como eu disse no início, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um homem rude, difícil, soberbo, arrogante, coração duro, mas ele era religioso. Ele era um fariseu. O que era o fariseu? O fariseu era uma seita daquela época, que valorizava muito a tradição, os costumes, as obras. Eles eram tão religiosos a ponto de matar alguém que fazia diferente. Olha o nível de que uma lavagem cerebral pode fazer numa pessoa. Se você não faz parte dos meus, eu vou te matar. Era muito parecido com o que é o islamismo hoje. O islamismo prega a decapitação dos cristãos. Isso vai acontecer nos últimos tempos, meu irmão. A Bíblia diz que em Apocalipse
essas pessoas vão matar muitas pessoas, porque você não faz parte da minha religião, então já você é um rebelde, merece perder a cabeça. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito perigosa. E de tanto ele perseguir, de tanto perseguir, agora Jesus aparece com ele. Sabe o que eu aprendo? Deus, ele tem um jeito específico para se apresentar a uma pessoa. Quanto mais o coração duro for, Jesus vai aparecer para ela de um jeito. Quanto mais difícil for uma pessoa, Deus vai escolher um modo difícil de se apresentar com ela. Faz sentido para você? Isso vai acontecer com o apóstolo Paulo. De tanto ele ser um cara difícil, arrogante, Deus teve que derrubar ele, cegar ele e falar assim, ó, quanto mais você resistir, mais difícil vai ser. Então, os 3 tempos de Jesus na nossa vida. Lá no versículo 9, eu quero falar primeiro antes da oposição. Então o apóstolo Paulo, versículo 9, ele estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor a Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu estava convencido que eu tinha que me opor a todos os cristãos. Sabe, querido, talvez você vai passar a sua vida inteira sem se opor a um cristão. Talvez você que está aqui nessa manhã gosta do evangelho de Jesus, gosta de vir à igreja, mas no seu interior você não tem Jesus como rei do seu coração. Sabe que muitas pessoas, elas levam uma vida religiosa, elas têm uma camiseta com uma estampa dizendo gratidão, ou então no seu story ela compartilha alguma coisa e coloca o louvor, né? Outra coisa aqui, talvez ela tenha uma Bíblia em casa, ou então quando ela entra no seu carro, ela bota um Spotify, coloca ali uma música evangélica. De manhã, provavelmente ela tem o hábito de sair de casa e falar, Jesus me protege, me guarda. Ou então quando nasce um filho, ela tem a cultura de trazer a criança para apresentar na igreja. Mas no seu interior, Jesus não é o rei do seu coração. Muitas pessoas não se submetem à palavra de Jesus. Quando Jesus fala não vai, é a mesma coisa que falar vai. Então o apóstolo Paulo falou, eu estava convencido que eu tinha que perseguir os cristãos. E sabe, igreja, muitas vezes nós queremos nos mostrar prontos e resistentes. Sabe, mas pastor Júnior, eu amo as coisas, eu amo ser evangélico. Mas queridos, existe dentro de nós muitas vezes uma arrogância da razão. Eu sei, eu estou pronto, eu já passei por tantas coisas que agora não é todo mundo que me faz ser mudado. Deixa eu falar uma coisa para você, existe uma forma, olha que interessante, que existe uma forma, um molde. Não é o molde que você vive hoje, mas é o molde de Jesus. Faz sentido para você? E quando nós se moldamos a Jesus, Jesus começa a tirar essas razões, esse egoísmo, essa autoridade que tem dentro de nós, a ponto de falar, eu não preciso do seu conselho, eu não preciso da sua voz. Então deixa eu falar para você, queridos, é desses que Jesus quer abraçar, é para esses que Jesus veio restaurar, para as pessoas que batem no peito e falam assim, eu sou grande, eu sou potente, as minhas razões, eu sou convicto. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus um dia vai aparecer para esse tipo de pessoa, vai cegá-lo a ponto de falar assim, agora eu quero ter um trato a trato com você. Quanto mais duro for a pessoa, Jesus vai te cegar, Jesus vai te colocar no chão e vai falar para você, agora você senta aqui que você vai ter que me ouvir. Então o apóstolo Paulo falou, eu estou convencido, meu irmão, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Ele falou assim, eu estou convencido que eu tenho que matar você, pastor. Já pensou, um cara entra aqui e fala assim, eu vou matar todo mundo aqui hoje. Esse era o apóstolo Paulo, mas meu irmão, Deus tem falado o tempo todo. E muitas vezes nós temos colocado a voz de Deus para trás. Muitas vezes. Então, muitas vezes nós seremos opositores de Deus. Nós não vamos matar alguém, mas nós rejeitamos o governo dele na nossa vida. Quem manda lá na sua casa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem governa a sua casa? É a sua mulher ou é você? Não é isso que eu quero falar, queridos. Quem governa a sua casa? Será que é o governo do Rei dos Reis? Porque quando o governo está na mão dele, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Absolutamente tudo dá certo. Sabe por que muitas coisas na nossa casa dão errado? É uma prova que o governo da nossa casa não está nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou repetir para você isso aqui.
Quando muita coisa dá errado, isso é uma prova de que o governo não está nas mãos de Jesus. Sabe quando nós se tocamos? Quando as coisas começam a dar errado. Dá errado, a ponto de eu chorar, aí eu me toco. O governo não está nas minhas mãos. Eu tenho que entregar o governo nas mãos de Jesus, amém? Então vamos lá. Eu quero entrar agora sobre os 3 tempos de Jesus na minha vida. Repita aí, os 3 tempos de Jesus na minha vida. Versículo 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Versículo 15. Respondeu: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Agora levante-se daí, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Ah, que linda. Daqui a pouco é eu aí. É, meu irmão. Mês que vem vai nascer o Estevão lá para a glória de Deus. Fecha aqui. Esses dias a minha esposa falou: já pensou, tu tá pregando e a minha bolsa estoura? Aí eu falo: pastor, assume aqui que eu estou indo para a maternidade. Gente, é uma bênção. Pensa num cara que está feliz da vida. Eu vou ser pai. Eu quero ser pai 6 vezes. Dá um glória a Deus. Vai tu cuidar de 6. É 2 só, pela fé por enquanto. Vamos lá, vamos embora. Aparição. Versículo 16. Eu apareci para constituí-lo. Olha que interessante, né? Ele aparece como luz no meio das nossas trevas. Dá um glória a Deus aí. Então, Jesus, ele sempre atrai aqueles que o Pai lhe deu. Jesus um dia falou: todo mundo que o Pai deu em minhas mãos, esse eu não vou perder. Meu irmão, a pessoa pode ser o mais ruim que for, pode ser o mais ladrão, pode ser o presidente da república, brincadeira. Ele pode ser o mais pilantra. Se Deus deu na mão de Jesus, Ele vai encontrar um modo de salvar e resgatar aquela pessoa. Você concorda comigo? Então, a sua vida se transforma dependendo das pessoas que aparecem no seu caminho. Gente do céu, isso aqui é muito, muito precioso. A sua vida pode mudar de acordo com as pessoas que podem aparecer no seu caminho. Faz todo sentido para você? Se aparecer uma pessoa ruim, você vai se tornar cada vez mais ruim. Mas diferente, para Paulo apareceu Jesus, meu irmão. Todo mundo que tem um encontro com Jesus tem a sua vida transformada, porque Ele apareceu na minha vida. Sabe, alguns anos atrás, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida, e eu gostaria de deixar isso aqui público. Você sempre vai seguir alguém. Quando Jesus ele vai começar a montar o seu ministério, convocar os discípulos, ele chama assim: Pedro, bora, Pedro, Tiago, João, vem e tal, e tal. Ele começa a escolher as pessoas naturalmente decidem seguir a Jesus. Você na sua vida, você vai seguir alguém na sua vida. Sempre você vai seguir alguém, pelo bom caráter ou pelo mau caráter. Hoje, bandidos e traficantes são o que são, porque seguiram o exemplo de alguém, não é verdade? Eles foram abduzidos por aquela cultura maligna. Então sempre você vai seguir alguém. E eu tomei uma decisão na minha vida. Quando eu cheguei na Palavra Viva em 2012, 2013, eu decidi que eu precisava seguir um pastor. E esse pastor hoje é o bispo está aqui e eu preciso honrar ele. Porque muitas vezes ninguém consegue entender, nós comentávamos isso essa semana, muitas vezes nós não conseguimos entender a cabeça do anjo da igreja. Mas Deus colocou o bispo Maurício aqui como o anjo da igreja, o protetor das ovelhas do Senhor. E eu decidi na minha vida um dia seguir ele, ouvir as palavras do pastor. E até hoje, todos esses anos se passou, e todos esses anos alguma coisa tem acontecido. Olha a chuva de Deus aí, deixa eu profetizar na sua vida. Vai vir chuva de Deus em 2025 aí. Olha o barulho da chuva aí. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. A chuva de Deus. Eu ia vir de moto. Mas falei, não vou de moto não, o tempo fechou, eu vou de carro. Então, queridos, o apóstolo Paulo decidiu seguir a Jesus. Por mais duro que seja, por mais complicado que seja, o apóstolo Paulo decidiu. E olha o que Jesus disse: eu lhes apareci. Primeiro tempo, Jesus vai aparecer na sua vida, tá? Não sei como, quando, horário, mas um momento Jesus vai aparecer na sua vida. Pela pregação, pelo convite de alguém, ou por uma situação horrível no hospital, na UTI, num acidente. Eu não sei que tipo de aparição, mas Ele vai aparecer para você. Nem que seja numa confusão mental, numa depressão, num problema, numa catástrofe, Jesus ele vai arrumar um jeito de aparecer para as pessoas. Dá um glória a Deus aqui.
Então a nossa vida, ela depende de acordo com quem aparece na nossa vida. Então o primeiro tempo da aparição, ele vai aparecer. Se você está aqui essa manhã, é porque Jesus já apareceu para você. Há 10 anos atrás, há 30 anos, há 2 meses, há 5 meses, eu não sei, mas Jesus já apareceu. O segundo tempo, versículo 17: eu os livrarei do seu próprio povo, dos gentios aos quais eu envio. Terceiro tempo é a solução. Ele soluciona aquilo que não tinha solução. Sabe quem não tinha solução? Você. Você não tinha solução, você não tinha jeito. Mas Jesus, olha o que Jesus disse: eu os livrarei. Resumindo, eu vou dar um jeito na sua vida, eu vou consertar a sua vida, eu vou moldar você. Então Ele quer nos moldar ao molde perfeito de Jesus. Jesus, ele veio a essa terra para cumprir algumas missões. E uma das missões era deixar um protótipo, um modelo. E esse modelo tem que ser seguido, tem que ser copiado. Esse é o modelo que o Pai escolheu. Qual que é o modelo? É Jesus. Sabe, meu irmão, hoje, em um mundo de influencers, no mundo onde existe muita referência, e a referência pode ser uma pessoa que ganha milhões, mas a Polícia Federal está batendo na porta dela. Mas existe um tipo de referência que se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Todas as vezes que você precisar de algo, você tem que se moldar a Ele. A pergunta tem que ser feita: o que Jesus fez, eu vou fazer. O que Jesus falou, eu vou cumprir. Meu irmão, quando você toma Jesus por molde, as coisas vão acontecer de um fator tão maravilhoso, sistemático. Então, se você tiver uma luta interior hoje, que você não consegue mudar, que as pessoas dizem que não conseguem mudar, você tem que se colocar no lugar da forma e falar: Jesus, só você pode me mudar, Pai. Muitos maridos são grosseiros, são rudes. Muitas mulheres têm dificuldade com tantas coisas dentro do casamento, porque falta forma. Você tem que ser a forma, você tem que se colocar dentro da forma que é Jesus. Pastor Júnior, como que eu faço isso? Nós vamos entrar no ponto 3, versículo 3, versículo 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados. Quando Jesus, ele vai iniciar o seu ministério, ele já tinha em mente que ele precisaria morrer, amém? Ele já sabia. Ele sabia que apareceria, que trairia ele, que venderia ele. Mas qual que era o propósito de Jesus? Morrer, chegar até o céu e nos justificar e ressuscitar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe cristianismo sem ressurreição. Então o terceiro ponto aqui é a ressurreição. Pastor Júnior, como que eu faço para ter fé? Essa é a pergunta, né? Como que eu faço para ter fé? Simples. Você precisa crer na ressurreição. Sabia disso? A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, a sua fé é em vão. Se você não crê que aquela pedra foi removida, aquele lugar está vazio, se você não crê nisso, você não tem fé. Já você não é salvo, porque aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse receberá a vida eterna. Pode dar uma glória a Deus aqui, meu irmão? Tem muitas pessoas com um discurso bonito: eu tenho fé em Deus. Os jogadores de futebol, quando eles fazem um gol, ele faz o quê? Aponta para cima, mas a sua vida não é referência para ninguém. Muitas pessoas pedem: oh meu Deus, me ajuda. O discurso é bonito, é vazio, mas a fé é mentirosa, porque a sua fé depende da ressurreição. Então, o que faz o poder da fé inaugurar minha vida? Crer que Jesus morreu e ressuscitou. Dá uma glória a Deus aqui, por favor, igreja. Então tudo se resolve com o poder da ressurreição. É pelo poder da ressurreição que a sua vida é transformada. É pelo poder da ressurreição que a sua vida agora vai viver em paz.
Sabe, queridos, muitas pessoas não têm paz hoje. Por falta de dinheiro, pela sua família estar em destroços, pelos seus negócios indo de mal a pior. Mas ela não consegue entender que existe algo chamado ressurreição. E tudo na sua vida depende da ressurreição, igreja. Deixa eu falar para você. Tudo na sua vida vai depender daquilo que você crê. Sabia disso? Então, olha o versículo aqui, ó. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós passamos pelo processo de abrir-lhes os olhos, isso aqui é muito importante, eu preciso que você preste atenção. Quando Jesus vai falar sobre abrir os olhos, Ele está falando o seguinte: você pode passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, sem saber o sentido daquilo. Faz sentido? Você vai trabalhar a vida inteira naquilo, você vai servir a Deus a vida inteira naquilo, sem saber o motivo daquilo, sem saber o porquê daquilo, sem saber para onde nós vamos com aquilo. Sabe, meu irmão, muitas pessoas elas vão passar a vida religiosa inteira achando que ela está fazendo a coisa certa, mas os seus olhos estão fechados. Sabe, eu não sei você, mas eu passo por uma luta semanal. A minha luta semanal é quando caem uns cílios nos meus olhos. Já passou por isso aqui? Então os meus cílios são grandes, e aí de vez em quando eu coço, e ele entra aqui, eu fico com uma coceira, e aí eu fico no espelho tentando achar o cílio ali, e eu não encontro, e eu fico ali, e aquela coceira, se depender, aquela coceira vai passar uma semana, se eu não tirar os cílios dentro de mim. Meu Deus, olha a água entrando na igreja. Muitas pessoas elas vão sentar em um banco, elas vão dormir, elas vão ter filhos, elas vão trabalhar, sem entender que Jesus ressuscitou. Deixa eu falar mais uma coisa importante para você. Não existe vida com Jesus se eu não crer que Ele ressuscitou. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15. Bota para mim, versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Um dia eu estava lendo esse versículo e doeu entender isso. Versículo 14, vem comigo. E se Cristo não ressuscitou, é inútil. Gente, o que significa a palavra inútil? Descartável. Vamos lá. O que é a palavra inútil? Imprestável, sem valor. Enfim, tem tantos significados. Ele está dizendo, se você não crê que Jesus ressuscitou, a sua vinda à igreja é inútil, a sua vida com Jesus é inútil. Por isso que Ele ressuscitou, para me ligar ao Pai, nos trazendo paz. E hoje é isso que falta para a nossa geração, paz. Repita comigo, o que falta em nossa vida é a paz de Deus. É a paz de Deus, porque a ressurreição, ela ativa em nós o Espírito Santo. Deixa eu falar para você, meu Deus, igreja, eu fico impactado com isso. Não adianta eu chegar aqui no pastor Mateus e falar assim, ó, receba o Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Está machucando aí, pastor? Para machucar mesmo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu chegar aqui e dá. A descida do Espírito Santo não se dá por eu falar, seja cheio do Espírito Santo de Deus, receba o Espírito Santo de Deus. Mas o início do Espírito Santo de Deus se dá pela mensagem da ressurreição. E quando você crê na mensagem da ressurreição, o Espírito Santo encontra lugar para repousar dentro de você. Você pode dar um amém? É simples, mas é difícil de aceitar. O Espírito Santo de Deus, ele só pode habitar em uma pessoa se essa pessoa confessa com a sua boca que Jesus ressuscitou, que morreu e ressuscitou. Porque a fé, ela sempre vai percorrer um caminho, e esse caminho é pela mensagem da ressurreição. Então vamos voltar lá no início. O apóstolo Paulo agora ele está diante do rei, dos acusadores e das pessoas que querem matar ele. E ele vai falar assim:
vocês querem me matar só porque eu creio que Deus ressuscita pessoas. O apóstolo Paulo está falando, vocês querem me punir porque eu acredito no poder da ressurreição. E ele termina o seu discurso, eu só vim falar aquilo que Deus diz, Ele ressuscitou. Sabe, em dezembro, tradicionalmente nós comemoramos o nascimento de Jesus. E isso é muito bom. As culturas mundiais têm acabado com isso, né? Hoje você vai lá, boas festas. Que boas festas o quê? Feliz Natal, né? Olha como está sendo muito sutil. As pessoas dizem assim, gente, vamos tirar o recesso. Olha, boas festas. Boas festas é no inferno. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então tem que sair da sua boca, né? Boas festas é um Feliz Natal. Que você possa celebrar o nascimento e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, pastor, mas isso é impor sobre a pessoa religião. Não, se está no calendário do Brasil é Feliz Natal. Dá um amém aí. Não é boas festas. Ai, boas festas. Não, é Feliz Natal. Então hoje muitas pessoas comemoram o Natal, a próxima semana. Só que o nascimento de Jesus, ele é bom, mas ele precisa morrer. Deixa eu falar para você, Jesus precisa morrer. Porque se Jesus não morre, ele não pode transformar a sua vida. Então olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 4. Como está escrito, aqui já vou concluir minha mensagem. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Dá um amém bem alto aí. Como está escrito, crie, por isso falei. Agora o apóstolo Paulo, ele conclui a sua mensagem dizendo assim, ó, sabe por que eu estou sendo perseguido? Porque eu criei que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por que os governos lutam tanto para destruir essa mensagem? Porque hoje existe uma cultura de autoajuda, livros de autoajuda, terapia para autoajuda. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o que está por detrás disso. Existe uma cultura chamada humanismo. Esse humanismo hoje valoriza muito mais a força braçal, as características, os temperamentos. Por um lado isso é interessante, mas como diz o apóstolo Paulo, são doutrinas de demônios. Por que existe tanto uma cultura que enfatiza o homem, a mulher, as suas emoções? Por que existe isso hoje no mundo? Por que existe tanto escritos de autoajuda? Porque quando existe muita autoajuda, a pessoa deixa de lado o poder da ressurreição. Meu irmão, deixa eu falar para você, o diabo ele é muito mais inteligente do que você e mais de 1 milhão de pessoas juntos. Ele sabe que ele não tem poder de destruir a mensagem da ressurreição. O que ele pode fazer é substituí-la por uma outra mensagem. Por isso que nessa manhã nós vamos orar para Deus tirar do nosso meio o espírito do engano. Existe um espírito do engano que quer tirar dos nossos olhos o poder da ressurreição e colocar na nossa frente uma cultura humanista, uma cultura onde você é o centro das coisas. As músicas gospels hoje colocam o homem no centro, o homem tem que ser abençoado, meu Deus, me honra, todo mundo vai ver, vai estar lá, vocês vão estar na plateia, eu vou estar lá em cima, e vocês vão ter que dizer para mim, ele chegou lá. As minhas pregações aqui, muitas pessoas vêm pregar e só fala de si, é o homem, eu sou, eu faço, eu vivo. Meu irmão, isso é um engano de Satanás na sua vida. Você não tem que falar de si, mas você tem que falar daquele que ressuscitou. E para concluir, deixa eu contar uma experiência. A minha mãe, quando ela aceitou Jesus, eu tinha 6 anos de idade, o outro irmão tinha 5, e os meus outros irmãos eram tudo pré-adolescentes já. E agora a mãe aceitou Jesus, a sua vida transformou. Ela era mãe de santo e agora ela é uma intercessora da igreja. Olha que bênção, né? Ela intercedia pelos demônios, agora ela começou a interceder pela igreja do Senhor.
Então nós crescemos na cultura evangélica, igreja nos domingos de manhã, escola bíblica, se passa a idade, se passa a mocidade. Mas os meus olhos espirituais são abertos aos 24 anos de idade. Um dia, nós estávamos no quarto de casa, orando, aquela vontade imensa de falar com Deus. E de repente eu senti no meu espírito, o Espírito Santo falou ao meu espírito, que eu tinha que abrir nesse versículo, em 1 Coríntios 15, 13. E na hora que eu li esse versículo, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil tudo aquilo que você faz. Meu irmão, na hora que eu estou lendo esse versículo, eu sou cheio do espírito de fé, porque a mensagem da ressurreição, pastor Mateus, abriu os meus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus olhos não serão abertos por uma mensagem emocional. Os seus ouvidos e os seus olhos não serão abertos porque eu falei, eu profetizo na sua vida. Não vai. Ou então, não é porque você vai vir no final receber uma oração que você vai mudar a sua vida, não. Mas a vida de alguém só é mudada pela mensagem da ressurreição. Meu irmão, eu não consigo descrever os detalhes absolutos, mas quando você crê na mensagem da ressurreição, os seus olhos são abertos, a sua mente é expandida, Deus troca o seu coração de pedra por um coração de carne, você recebe uma injeção de fé, agora você se torna alguém inabalável no Senhor, você começa a prosperar na sua vida, aquilo que estava amarrado, Deus desamarra e os céus se abrem na sua vida, é o poder da ressurreição. Agora, se você tinha medo de falar de Jesus, eu não sei te explicar com todas as palavras, mas o Espírito Santo chacoalha você a ponto de todo lugar que você vai, sempre tem que falar de Jesus. Aonde você acorda, quando você dorme, você sempre vai falar, Senhor. Eu não sei te explicar, mas existe um poder incrível sobre o poder da ressurreição. Sabe, queridos, e aqui eu quero enfatizar, eu vou concluir minha mensagem. A ressurreição é a mensagem mais importante do cristianismo. Foi por isso que o apóstolo Paulo foi morto. Foi por essa mensagem que Jesus também foi destruído. Foi por essa mensagem que todos os apóstolos morreram. Mas se eles não tivessem morrido, essa mensagem talvez nunca teria chegado até você. A mensagem da ressurreição, meu irmão, é a mensagem mais importante que você ouça hoje na sua vida. Talvez seja o seu último dia aqui, mas é a mensagem que você precisa receber. Jesus ressuscitou para te inocentar diante de Deus e para transformar a sua vida não em 180 graus, mas em 360. Deus hoje, Ele quer falar para você que não adianta você fazer nada, não adianta você chegar aqui, não adianta você marcar aconselhamento com os pastores, conosco, se você não crê na mensagem da ressurreição. Se você não crê na mensagem da ressurreição, você não tem o Espírito Santo e você não tem fé. Mas nessa manhã eu quero orar pela sua vida. A partir de hoje o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você pelo poder da mensagem da ressurreição. Fique de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. No seu lugar mesmo, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Pode apagar as luzes. Hoje o Espírito Santo ele vai entrar de você em verdade, vai entrar em você de verdade. Eu preciso abrir meu coração aqui. A tradição, ela pode destruir uma vida. Sabia disso? Eu não quero fazer apelo. Eu não quero trazer um espírito emocional sobre você agora. Mas eu quero que você nessa manhã, de verdade, comece a crer na mensagem da ressurreição. Se isso que eu estou pregando não é verdade, então, meu irmão, o que é verdade para você? Porque Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. É muito bonito nós celebrar o nascimento de Jesus, e isso é importante demais. Só que Jesus, Ele precisou morrer. E mais importante do que sua morte, Ele precisou ressuscitar. E sabia que Jesus ressuscitou em um domingo? Ele ressuscitou. Primeiro dia da semana, as mulheres chegaram lá no sepulcro, talvez na expectativa de encontrar o mestre morto. Só que elas chegaram lá e elas encontraram uma pedra removida, os lençóis que amarravam Jesus enroladinhos,
E não tinha ninguém, não tinha mau cheiro. E agora aquelas mulheres ficam apavoradas, os discípulos apavorados. E de repente, o anjo do Senhor chega para uma daquelas mulheres e fala assim: ei, o que você está fazendo aqui? Roubaram o corpo do meu mestre. E o anjo fala assim: mas ele não pregou 3 anos para vocês que ele ressuscitaria? Volta lá e avisa para todo mundo que está preso naquela casa. Olha que tremendo isso aqui, meu Deus. E ele fala assim, o anjo fala assim: mulheres, vai lá, comunica a todo mundo que está com medo naquela casa, preso, no cativo, no pecado. Olha o poder da mensagem da ressurreição. Avisa para quem está preso que eles serão soltos. A mensagem da ressurreição que quebra as algemas que você carrega espiritualmente. É a mensagem da ressurreição que quebra a maldição. Não é a corrente de maldição e oração que quebra, mas é a mensagem da ressurreição, pastor Mateus. E a gente tem falado pouco da mensagem da ressurreição. Quantas vezes esse ano você ouviu sobre a ressurreição de Cristo? Provavelmente 1 vez, 2 vezes. Mas é a mensagem mais importante da Bíblia. E agora as mulheres vão correndo até lá e falam assim: olha, eu cheguei lá, não tem ninguém naquele sepulcro. E ele mandou avisar vocês: sai desse lugar, porque esse aí é um lugar de morte. Vamos continuar a missão que ele falou. E aqueles homens, eles são tremendamente impactados. Alguns ficam com medo ainda. Eu não creio nisso. Um dos discípulos sai correndo. Ele chega lá e confirma: não tem ninguém naquele sepulcro. E agora acontece uma coisa tremenda. Jesus aparece para aquelas pessoas que estão lá presas. Jesus, ele não bate na porta, ele passa pela parede. Que tremendo isso aqui. Jesus, ele não tem carne, então ele passa, ele entra. Jesus não pediu licença, Jesus não falou bom dia, boa tarde. Ele falou assim: ó, eu estou aqui, tá com dúvida? Mete o dedo aqui para você ver. Mete o dedo aqui, eu ressuscitei, vamos embora, gente, vamos se levantar. A missão é mais importante do que a sua condição hoje. Pastor, eu não consigo me mover porque parece que eu estou amarrado. Meu irmão, se você querer que Jesus ressuscitou, você vai viver algo sobrenatural na sua vida. E agora Jesus ressuscita. Agora ele vai passar por um processo de 40 dias, vocês sabem disso. Os discípulos estão pescando ainda com dúvidas. Os discípulos eram fracos demais. Todos os discípulos de Jesus, todos eles eram muito ruins. Eles viram Jesus ressuscitado, um buraquinho aqui, um buraco aqui, um buraco aqui. E mesmo assim eles desistiram. E agora eles estão pescando e Jesus está lá na praia, com um peixe assando e um pão quentinho. E Jesus fala assim: ei, eu estou aqui. E um dos discípulos: essa voz eu conheço. Pedro fica pelado, se joga na água, vai correndo e fala assim: mestre, realmente você ressuscitou. Só que Jesus já tinha um pão quentinho e um peixe assado. E agora Jesus falou: senta aqui, vamos comer, vamos viver aqui, eu preciso instruir vocês. Tudo pela mensagem da ressurreição. Meu irmão, se um dia você for na UTI visitar um irmão que está morto, como eu fiz isso muitas vezes, não pregue para ele outra coisa a não ser: Jesus ressuscitou e Jesus quer levar você para o céu. A mensagem da ressurreição é a única mensagem que pode abrir um coração. A mensagem da ressurreição é a única mensagem que pode abrir os seus olhos e aquela pessoa aceitar Jesus. Eu vi muitas pessoas aceitarem Jesus e todas elas se desviaram. Sabe por quê? Porque elas não acreditaram na mensagem da ressurreição. Irmão, essa manhã eu quero orar por você, para que você creia na mensagem da ressurreição e a sua vida vai mudar 100%. A minha vida mudou quando eu ouvi a mensagem da ressurreição, e a sua vida também vai mudar. Todas as nossas vidas irão mudar pelo poder da mensagem. Feche seus olhos, no seu lugar mesmo, curve a sua cabeça, e você vai orar comigo essas primeiras palavras. Repita comigo: eu creio que Jesus morreu. Repita mais forte, porque os demônios precisam ouvir isso. Eu creio que Jesus morreu, ressuscitou. Repita de novo: ressuscitou. Mais uma vez, ressuscitou. E por essa mensagem, eu recebo verdadeiramente o Espírito Santo de Deus.
Me encha com a tua unção. Me encha com a tua unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela tua igreja aqui agora, Pai. Eu tenho certeza que a partir de hoje, de verdade, a alma dessas pessoas que estão aqui serão transformadas. Não por uma boa mensagem, não pela mensagem de boa ajuda, não pela minha oração, pela oração de outro pastor, mas pelo poder da ressurreição. Pai, muda o coração agora. Muda a mente. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que todo demônio que tem colocado você no lugar de cativeiro, refém, seja agora queimado e destruído em nome de Jesus. Se a sua vida é amarrada, endividada, prejudicada, porque existem demônios aí, mas agora em nome de Jesus, pelo poder da ressurreição, todo demônio, largue a alma dessa pessoa em nome de Jesus. Que você viva o próximo ano liberto, restaurado, moldado à face de Jesus. Eu oro e abençoo a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer um amém bem forte aí. Bem forte, vamos aplaudir ao Senhor. É pelo poder da ressurreição. Eu tenho certeza que Jesus está nesse lugar aqui. Você não está vendo Ele, mas Jesus passa pelos corredores. Você sente a presença de Jesus aí? Jesus passa na sua frente, atrás de você. O poder do Espírito Santo hoje faz você viver o sobrenatural. Nós oramos, abençoamos a sua vida em nome do Senhor. Amém? Pode sentar no seu lugar.